Olá, muito boa tarde para você, uma ótima semana. Estamos começando aqui mais um Dia a Dia com Deus. Este que é um programa feito com muito carinho para levar um pouco da Palavra de Deus para o seu cotidiano. Julho já está quase chegando, estamos no meio do ano. Para algumas pessoas nem deu para ver o tempo passar, outros já planejam o fim do ano. Para quem trabalha fora ou em casa, os primeiros sinais de cansaço começam a aparecer. Sabe o que é bom nesse momento? Aprender algumas coisas sobre o descanso. O tema da nossa semana. Nós vamos começar pelas implicações médicas que a correria do dia a dia pode trazer. Hoje você vai acompanhar o nosso convidado especial do Dia a Dia com Deus, o Dr. William Feres. Boa tarde. Eu sou William Feres, médico endocrinologista e clínico geral. E nesta tarde nós vamos falar um pouquinho sobre esse corre-corre, sobre esse cansaço crônico, sobre essa ansiedade que toma conta de nós no dia a dia. Eu percebo ao longo da minha carreira, ao longo dos meus anos de trabalho, que a maior queixa realmente do meu paciente, quer ele venha com dor de cabeça, com dor no corpo, qualquer patologia, ele está sempre cansaço. Você também deve estar cansado, né? Me ouvindo aí depois do almoço. Mas por quê? Porque nós perdemos muitas vezes a administração do nosso tempo. Perdemos muitas vezes a prioridade da nossa vida. Esquecemos que nós somos prioritários. Nós somos a pessoa mais importante do mundo. E quando a gente esquece disso, a gente corre, o dia parece que não tem realmente mais tempo para fazer nada daquilo que a gente gosta e a gente acaba fazendo aquilo que é urgente. E o importante fica para trás. E as consequências vêm. E sabe quem é que mais sofre? É você, sou eu. O cansaço toma conta desde o fio do cabelo, se bem que eu não tenho mais, mas toma conta do fio do cabelo até o dedinho do pé. Todo o nosso corpo sofre. Dores de cabeça, tontura, labirintite, aquele zumbido que você não sabe de onde vem, que te derruba, dor no peito, vista cansada, dor de garganta, gripe de repetição. Quanta coisa o nosso corpo sofre. Isso não dizendo dos órgãos nobres, principalmente pressão alta, aquela dor no peito, aquela palpitação que parece que o coração vai sair pela boca, dor de barriga. Dor de estômago, ai doutor, me dói o estômago, de água eu não posso nem beber água que dói o estômago. Enfim, todo o nosso corpo sofre. Na verdade o que ele está dizendo, ele está pedindo socorro, está dizendo para mim e para você, pare um pouquinho, comece realmente a olhar para você, sentir que o teu corpo não é uma máquina de ferro, não é uma máquina de lata, se bem que as nossas máquinas, até um simples carrinho, se você faz uma viagem longa, às vezes você precisa parar, deixar o motor esfriar para poder continuar a viagem. Também assim é esse carrinho. Muitas vezes precisamos parar, descansar um pouco, lembrar que o tempo não foi feito justamente só para trabalhar e correr atrás do dinheiro e da sobrevivência, mas foi feito para a gente parar um pouquinho, descansar, chegar em casa, tomar uma ducha gostosa e não ter a tentação de ligar o computador nem a TV. Que são dois concorrentes e que judiam também, contribuindo para o cansaço. Às vezes esquecemos de sentar realmente no sofá e ouvir uma boa música, esquecemos às vezes de um bate-papo gostoso com alguém da família, às vezes trocar uma ideia, falar de coisas gostosas, de sonhar não custa nada, é tão barato a gente sonhar. Falar de coisas às vezes que nunca talvez aconteçam, mas que a gente possa viver no dia a dia. Sabe, nós somos pessoas tão importantes e estamos esquecendo disso. O trabalho tem nos engolido, temos sido realmente a cada dia sobrecarregados com a pressão do meio. Pressão que muitas vezes o nosso meio de trabalho coloca sobre nós. Mas às vezes nós colocamos sobre nós mesmos uma exigência tremenda. Nós não paramos para almoçar, não paramos para sentar, para comer um simples lanche. Às vezes comemos rápido em pé, como se realmente fosse uma lata velha que nós estamos cuidando. Às vezes não temos tempo nem de ver um filme, de ouvir uma boa música, como eu disse, de apreciar uma flor, de sonhar um pouco mais quando deita. É tão gostoso a gente lembrar que a gente está vivo, que a gente existe.
e que a gente precisa cuidar e se apaixonar por si mesmo. Porque afinal de contas, é assim que Deus nos vê. Uma boa tarde para você e que Deus te abençoe. Atualmente, nós somos pressionados a ficar em estado de vigilância o tempo todo. Levamos trabalho para casa e para os finais de semana. Fazemos nossas refeições enquanto continuamos a trabalhar. Mas será que a palavra de Deus tem algo para nos ensinar sobre essa situação? Você vai acompanhar dentro de alguns instantes através da mensagem do pastor Pascoal Piragini Júnior. Andar pra lá, andar pra cá é melhor. Andar aqui, andar aqui, andar aqui. Sem sapato a dar do pé. Salto alto, salto baixo. Bem fechado ou mais aberto. Assim é bom, tudo em moda para o pé. Nem lá, nem ali. É melhor andar aqui, andar aqui. A Cargolift é uma empresa brasileira especializada em transporte e logística. Com mais de 10 anos de experiência e estruturas em vários estados, inclusive Mercosul, a Cargolift une qualidade e inteligência para prestar serviços personalizados a seus clientes. Investimentos constantes e uma equipe comprometida com a excelência fazem da Cargolift a melhor opção para a sua empresa. Acesse www.cargolift.com.br. Cargolift, nós confiamos em Deus. A Bíblia fala a respeito do descanso. Na verdade, fala desde o primeiro livro, no livro de Gênesis, onde nós podemos ler o seguinte: e Deus viu tudo o que havia feito, e tudo o que havia ficado muito bom. E passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o sexto dia. E assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. E no sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. É interessante que em Gênesis a Bíblia diz que Deus descansou. E ele santificou um dia da semana para ser o dia do descanso, para nós homens também. E esse dia do descanso, que em hebraico se chama Shabat, que significa cessação, parar o trabalho, descansar, passou a ser um símbolo da nossa necessidade de parar, de repousar e de restaurar as suas forças. Nós, de fato, vivemos num tempo em que trabalhamos incessantemente. Trabalhamos, levamos serviço para casa, fazemos isso, tudo isso que nós vimos. Só que o nosso corpo precisa de repouso, precisa não somente de dormir, mas precisa de um tempo para que ele possa se restaurar. A mente precisa de descanso, não apenas através do sono, mas de outras coisas que possam contribuir para o crescimento do ser. Quando nós não investimos nestas coisas, nós começamos a perder produtividade, nós começamos a cair em estresse, depressão e tantas outras coisas mais. Por quê? Porque não levamos a sério o manual do fabricante. Se Deus é o criador de todas as coisas, se foi Ele que criou a nossa vida, nosso corpo, nosso ser, e Ele nos ensinou que precisamos descansar, quando não seguimos as instruções do manual do fabricante, com certeza o nosso corpo vai desfalecer. Eu me lembro de um amigo que, conversando com um judeu, ele disse assim: puxa vida, que interessante, nós vamos encontrar tantos judeus em áreas diferentes do conhecimento humano, como experts, como pessoas que inventaram coisas. Por que será isso? E aí aquele outro senhor, um judeu, disse para esse meu amigo: é porque nós respeitamos a lei de Deus sobre o Shabat.
No Shabat, nós paramos tudo. E esse é um tempo que nós dedicamos a nós mesmos e a Deus. É um tempo de meditação, é um tempo de reflexão, é um tempo de família, é um tempo de convivência, mas antes de tudo, é um tempo de restauração. Descansar e separar um tempo para si mesmo e para Deus é um princípio salutar que nos abençoa e nos faz ser abençoados por Deus, porque estamos investindo naquilo que é o templo de Deus para a nossa vida. Há pessoas que não conseguem sequer parar para ouvir os seus filhos. Eu me lembro que quando o meu filho era pequenino, eu estava trabalhando no meu escritório em casa e ele pegou um livro que tinha mais ou menos umas 1.500 páginas, sem nenhuma figura. E eu sou muito cuidadoso com os meus livros. Eu disse para ele: filho, o que você vai fazer com esse livro? Eu falei: pai, eu estou vendo. Ele não sabia ler. E ele então ficou virando página por página, das 1.500 páginas, só para ficar do meu lado, e eu não percebi aquilo que ele mais ansiava, era ter tempo comigo. Eu me lembro que eu fui dormir e aquela cena não me saiu da mente. E eu me arrependi profundamente, porque uma criança pequenina virar página por página de um livro sem figuras, só para poder estar do lado do papai, tem alguma mensagem que a gente precisa discernir. Quando a gente não sabe parar, quando a gente não sabe separar um dia em 6, em 7, trabalha 6 dias e um dia você separa para dedicar a Deus, a você mesmo e à sua família. Se a gente não vive esse princípio, o corpo vai se definhando, a alma se enfraquece e os relacionamentos dentro da nossa casa se quebram. Tome cuidado, porque celebrar um Shabat, um dia de descanso, de cessação, para essas 3 coisas, é princípio bíblico, é exemplo de Deus e é bênção para a minha vida e para a sua vida. Agora, como é que a gente pode fazer isso? Você vai dizer: pastor, mas olha, a minha vida é tão complicada, a minha vida é tão enrolada, como é que eu vou fazer? Bom, a gente vai ter que aprender a desenvolver prioridades. Todo tempo você vai receber uma enxurrada de pressões das coisas que são urgentes, para ontem. Sempre vão vir assim. Mas nós temos que escolher aquelas que são prioritárias, aquelas que têm maior valor do que a urgência, porque duram por mais tempo. Por exemplo, sua família é prioridade, sua saúde é prioridade, seus relacionamentos são prioridade, sua vida com Deus é a maior de todas as prioridades, porque um dia você vai se encontrar com o Senhor e você vai poder ou não passar com Ele toda a eternidade. Então, organize o seu tempo segundo as prioridades e você vai encontrar descanso na sua vida. Que Deus abençoe você e que você aprenda um pouquinho da graça de Deus descansar. Estamos terminando mais um Dia a Dia com Deus. Esperamos muito que você tenha aproveitado essas dicas e essa mensagem especial de Deus aí para você. Avise quem você conheça para assistir os próximos programas dessa semana. Muito importante a gente conversar aqui sobre descanso. Amanhã estaremos de volta aqui com mais um Dia a Dia com Deus.